nos limitar com a lei. E ponto. E pra mim, isso assim, isso tem uma força tão grande que quando eu vejo, por exemplo, algumas pessoas falarem aqui, ah, não, vocês têm que expulsar o Guto, porque o que o Guto fez foi uma coisa assim. Cara, o que ele fez é da consciência moral dele. Sabe? Ah, não foi legal porque ele falou isso do aborto e teve essa postura. Eu também acho. Publicamente, ele vai se corrigir. Mas expulsar, você vai pegar, olha só, você vai pegar um quadro que teve 150 mil votos, leal, talentoso, com um potencial gigante. Aí você pega esta pessoa, sendo que você já tem uma estrutura pequena. Quantas pessoas eleitas tem MBL? Sabe? Não dá a mão e o pé. Aí você pega este cara, um pilar, e não, você expulsa. Porque teve um áudio. Isso, do ponto de vista de um raciocínio político para uma organização pequena, isso é tão absurdo. Isso seria tão absurdo que se o MBL se dispusesse a fazer isso, eu, sinceramente, eu acharia que eu tô numa organização de loucos. Que as pessoas são completamente... que elas estão vivendo no mundo da lua. Porque não é possível uma coisa dessa. Minha gente, a gente ter tirado o Sandro porque ele tinha suspeita de corrupção já é uma coisa que um partido com 1000 vereadores não faz. Um partido com 1000 vereadores, perder um e ficar 999, o partido não faz. Nenhum partido grande faria isso. Nenhum partido grande faria isso. Tanto é assim que o Santos está no partido. Sabe? Ele está lá no PP. E você acha que alguma questão para Ciro Nogueira ou para Cacá Leão expulsar o cara porque tem... Lógico que não, ninguém tá nem aí para isso. E nós fizemos, por seguir um parâmetro de lisura, de honestidade, muito alto mesmo. Porque nem era uma coisa comprovada, era uma ligação ali espúria e tal. Podia ser ou podia não ser. E a gente fez isso. Agora, você tirar uma pessoa que não é corrupta, porque ela cometeu um erro moral, e daí você quer... Isso, do ponto de vista da estratégia política, do raciocínio político, isso é uma doença mental. Isso é uma loucura. Se o Movimento Brasil Livre tiver este critério, as chances de conseguir chegar ao governo, de fazer qualquer coisa, elas são remotíssimas. E assim, vocês não podem estar na posição de alguém que espera um milagre. Porque não há milagre. Assim, vamos deixar claro isso aqui. Não há milagre. Não existe isso. Ah, mas o destino, uma história, tipo, não tem essa conversa. A história, o destino. Não houve nada mais impressionante no século XX do que a Revolução de Outubro, que num país gigantesco, com uma quantidade pequena de bolcheviques saindo de uma guerra civil, fizeram uma revolução. E ainda assim, o comunismo não prosperou. Então, assim, não tem isso. A história está do lado... A história não está do lado de ninguém. Ninguém sabe. Na verdade, ela está do lado de Deus. Mas ninguém sabe aonde Deus aponta o dedo. Então, você não tem isso. O que existe é trabalho consistente, desafio e resolver problema. Se você não resolve problema consistentemente, você será derrubado. Ponto final. Ah, mas você tinha lindos sonhos. Não interessa. Seus lindos sonhos ficam com você, eles serão esmagados e atropelados e você vai perder. Ponto final. Fez errado, não tem consistência, você vai inexoravelmente perder, será destruído e vai ser morto. Esse é o processo. Então, os critérios que devem presidir a organização são critérios sérios, são critérios de quem olha a política com seriedade, entendeu? A gente tem que fazer as coisas que estão dentro da legalidade e ponto final. E o resto a gente tem que sustentar aquilo que é, novamente, aquilo que pode ser feito, que deve ser feito. Esse negócio de ter prurido moral e começar a sair por aí tomando grandes atitudes, para dizer, não, porque nós somos os mais puros do mundo. Isso é uma grande bobagem. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Isso é uma idiotice, entendeu? Então, assim, eu acho ainda que o MBL é bastante purista, na verdade. É bastante purista, muito purista. E se a gente quiser ter capilaridade, a gente vai ter que negociar, a gente vai ter que entender, fazer política em tudo que é lugar, a gente vai ter que fazer alianças futuramente, a gente vai ter que fazer as coisas todas, cara. E é isso, e vai ter que usar a rede social, e vai ter que usar a rede social do jeito que tem que usar a rede social. Ah, mas tem tal coisa, é viral, mas
tem que ser viral, e tem que fazer assim, e tem que usar todas as ferramentas que forem possíveis, e sinceramente é o que eu disse. Eu acho que para mim o limite é o limite da legalidade. Você tem aqui um círculo, é o círculo da legalidade. Tudo que estiver dentro do círculo da legalidade, eu acho que a gente tem que fazer se for nos fortalecer. Porque, acreditem, o nosso trabalho para funcionar é um trabalho dificílimo. Parece fácil quando você não. Você está falando. Né? Você vai falando qualquer coisa. Mas a execução das coisas é sempre muito difícil. E ainda tem um último detalhe para arrematar isso aqui. Se os próprios apoiadores, se os próprios militantes, as pessoas que estão conosco, não tiverem a tolerância para verem todas as contradições da política, os arranjos, etc., e as pessoas começarem a abandonar o barco por causa disso, você também não vai para lugar nenhum. Por isso que eu fiquei feliz com a postura da militância, porque eu achei que a postura da militância foi bacana, em geral. As pessoas estavam ali sustentando. Mesmo que elas discordassem, mesmo que elas dissessem, o cara vacilou aí, mas você não estava ali publicamente atacando. Até porque você não precisa, note, você não precisa atacar publicamente. Ah, mas se ele está fazendo errado, eu vou atacar. Mas tem um monte de gente para atacar. Você não está entendendo, as pessoas já estão atacando. Então não precisa mais ataque. Os ataques já estão vindo. Até porque os inimigos já estão aí. Então não é uma postura de, eu preciso fazer. Não precisa. Ou você fica calado ou você apoia. Não quero apoiar. Então fique quieto. Sabe, se você está com um projeto, não fica ali colocando mais pressão no momento de crise. Até porque, assim, tem um detalhe, né? Se você está acertando, se você está fazendo tudo de bem, e se a coisa está passando, o Guto passou um projeto maravilhoso. Pô, aí é fácil aplaudir. É lógico, ele fez uma coisa boa, pô, tu não tá vendo? Aonde o apoio necessita mesmo, é onde está em crise. É na crise, é na dificuldade, é no problema, é no erro, que o apoio se torna necessário. É aí. Não aonde está bem. É no erro. É no problema. É na crise. É na dificuldade. É no suor. É quando a coisa entra em deslize. E é assim. Para se governar, muito mais contradições hão de vir. Isso aí vocês têm absoluta certeza que vai acontecer.